Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós é a Europa, o programa em colaboração com o Europe Direct Madeira, hoje com Marco Teles como interlocutor, é o coordenador do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, inicialmente o convite para que, em casos de dúvidas, estas sejam colocadas através de e-mail para noseeuropa@rtp.pt. Estaremos disponíveis para responder a qualquer questão que surja e seja colocada por um dos nossos ouvintes. Aqui delimitamos alguns temas para falar hoje. Um deles tem naturalmente a ver com o surto provocado pelo coronavírus 19, a Covid-19. Qual o papel da Comissão nesta doença e neste surto que já atinge países da União Europeia? Sim, de facto, será, creio que infelizmente, um tema ao qual vamos ter que dar alguma atenção nas próximas semanas. Não se prevê assim uma solução tão rápida, não é? E de facto, o papel da Comissão neste domínio passa sobretudo por apoiar os Estados-membros, também na resolução da crise. E o que no fundo a Comissão pretende é que evitar que os Estados-membros possam eventualmente adotar medidas descoordenadas ou mesmo contraditórias e que de certa forma comprometam os esforços comuns que têm sido feitos até agora. Portanto, nesse aspecto, obviamente, são necessárias recomendações e uma coordenação eficaz, não apenas no domínio estrito da saúde pública, mas também em áreas como os transportes, o controle de fronteiras, os mercados internos, o comércio, enfim, isto abrange muitas áreas e por isso mesmo esta semana a Comissão criou uma equipa de coordenação a nível político que é composta por 5 comissários responsáveis por diferentes áreas, como o comissário responsável pela gestão das crises, o comissário ligado ao setor da saúde, das fronteiras, da mobilidade e dos assuntos macroeconómicos. Portanto, esta equipa, no fundo, irá concertar esforços para coordenar o trabalho entre Estados-membros e de resto tivemos, aliás, hoje de manhã decorria uma segunda reunião, a segunda, portanto, em menos de um mês, dos ministros da saúde dos diferentes Estados-membros para exatamente debater esta situação. E concertar posições, é isso? E concertar posições. Emanar decisões ou diretrizes? Sim, sobretudo, uma vez que, obviamente, esta questão do vírus não está limitada às fronteiras, não é? Ele não para nas fronteiras e basta ver como rapidamente passou daquele foco que só se ouvia falar da China, um problema que era asiático, que era chinês, deixou de o ser rapidamente e neste momento o vírus já está presente em mais de 80 países a nível mundial. Só para termos uma ideia, na primeira reunião que decorreu dos ministros da saúde da União Europeia sobre este problema, a primeira reunião decorreu no dia 13 de fevereiro, à data estavam identificados 44 casos. Passado 3 semanas estão identificados 3.400 casos. Passamos dos 44 para 3.400. Portanto, como dizia o responsável da Organização Mundial de Saúde, isto não é de todo um ensaio, é um assunto sério, não é uma gripe normal também. E, portanto, é preciso que hajam, na opinião do responsável da Organização Mundial de Saúde, mais esforços no que toca à contenção do vírus para, numa primeira etapa, haver a contenção e então depois na segunda etapa, ou paralelamente, irmos tratando da doença propriamente dita. Mas além do problema que é a doença em si, um problema de saúde pública, há outras questões que poderemos dizer estarão ligadas a este surto. Sim, sem dúvida. Económicas, nomeadamente. Claro, até pode parecer de mau tom neste momento nós estarmos a falar das questões económicas, mas são inevitáveis, quer dizer, os peritos obviamente já fazem esse tipo de análise e as perspectivas, quer a nível mundial, quer especificamente a nível europeu e no nosso país também,
a perspectiva de crescimento económico há de ser revista em baixa e prevê-se que 2020 tenha o crescimento inferior até o que foi registado em 2019, quando pensávamos que seria exatamente o oposto. Portanto, isto obviamente tem consequências em diversos setores, já está a afetar de forma muito significativa o setor da aviação, está a afetar o setor do turismo. Mas obviamente que as cadeias de abastecimento, unidades de produção, um pouco por todo o mundo, sobretudo associado também a esta questão que muitas das vezes empresas, mesmo europeias, têm cadeias de abastecimento que a origem, a sua fonte está no mercado chinês e, portanto, neste momento começam a ter problemas de abastecimento e, portanto, isto acaba por ser um problema generalizado que afeta imensos setores. É um problema que temos que encarar sem alarmismo, mas também sem ligeireza, digamos, fazer cada um de nós a sua parte. Sim. E confiar particularmente em termos de informação. Em que meios? Em que fontes? Eu concordo com a Marta, acho que há aqui duas posições extremas que não se deve cair. Uma realmente é do alarmismo, é desnecessário e contraproducente, não faz sentido, não resolve rigorosamente nada. A outra atitude será também que irmos no facilitismo e acharmos que o problema não é sério e, portanto, essa também será uma atitude obviamente irresponsável e inaceitável nos dias de hoje. E por outro lado, há aqui trabalho que tem que ser feito em setores separados. Uma coisa é o trabalho técnico que está a ser feito, nomeadamente na área dos profissionais da saúde. Há um trabalho político de coordenação que também diz respeito a quem está nesse domínio. E depois há aquele trabalho que todos nós devemos fazer, associado a uma cidadania responsável e algumas medidas que nós podemos ter no sentido de tentar manter este surto minimamente controlável. Falamos de etiqueta respiratória. Nomeadamente a questão da etiqueta respiratória, daqueles cuidados básicos que estão ao alcance de cada um de nós e que, obviamente, acabam por ser bastante importantes. E sobre a questão da informação, como a Marta referia, obviamente a comunicação social tem feito um trabalho extraordinário no sentido de manter-se a par e passo da situação e dando as notícias, mas obviamente se quisermos uma fonte, digamos que mais técnica, informação mais técnica sobre o assunto, nós temos, começando de cima para baixo, digamos assim, a Organização Mundial de Saúde. Temos a nível europeu o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, o site ecdc.europa.eu. É de lá que nós podemos obter as informações com todo o rigor acerca desta situação no espaço europeu e também a nível mundial. E depois, obviamente, a nível do nosso país, através da Direção-Geral de Saúde, que podemos também acompanhar a situação. Vamos deixar de lado este tema, que provavelmente voltaremos a abordar em outros programas. Vamos partir para um outro tema que tem a ver com os resultados de um novo inquérito Eurobarómetro, desta vez sobre ambiente. Sim, ligado ao ambiente que também tem alguns problemas, não é? Também está doente, digamos assim. Está na ordem do dia também. Está na ordem do dia. Portanto, este Eurobarómetro relacionado com as questões do ambiente mostra alguns dados, não constitui propriamente uma novidade, mas 90% dos cidadãos europeus consideram importante a proteção do ambiente e do clima. 91% dos cidadãos consideram que as alterações climáticas constituem neste momento um problema grave a nível da União Europeia e 83% neste estudo considerou ser necessária haver mais legislação europeia para proteger o ambiente. Quais são as principais questões ambientais, os principais problemas que as pessoas inquiridas identificaram? São sobretudo as alterações climáticas, a poluição e a poluição atmosférica e a questão dos resíduos. Há aqui uma questão que me parecia também interessante, lendo o relatório, que tem obviamente muita informação, mas há depois uma pergunta que se faz, que é no sentido de saber se estamos a fazer o suficiente ou não em matérias de proteção do ambiente. E faz-se essa pergunta ao nível das empresas, a nível local, ao nível dos cidadãos, a nível também do Governo Nacional ou da própria União Europeia. E cerca de 60% a 75%, conforme os casos, dos inquiridos consideram que de facto não está a ser feito o suficiente para proteger o ambiente e o clima. Portanto,
Este aspecto me parece importante, quanto mais não seja, porque realmente para nós tomarmos medidas é preciso que numa primeira fase tenhamos consciência da existência do problema. Sim. E portanto, quanto mais não seja por aí, este aspecto é positivo no sentido das pessoas perceberem que de facto há um problema que se calhar não estamos ainda a fazer o suficiente e que é preciso dar o passo seguinte e curiosamente por acaso no caso na ficha nacional, na ficha relativa ao nosso país, uma das medidas que os cidadãos que é mais comum entre os cidadãos é de facto a divisão do lixo, portanto aquela recolha seletiva, a separação do lixo, que já é uma medida interessante, mas que obviamente não é suficiente e é curioso que depois quando entramos em medidas um pouco mais complicadas, que mexem com o conforto das pessoas, nomeadamente no repensar a questão da mobilidade pessoal, da utilização do transporte particular, aí realmente os resultados não são nada animadores. Portanto, as pessoas não estão, digamos, dispostas a abdicar do seu conforto. Mas o conforto do carro ainda é um problema de facto muito grande. O clima é uma das principais preocupações da Comissão e há propostas nesse âmbito que podemos avançar. Sim, portanto, esta semana, como se sabe, esta nova comissão de Ursula von der Leyen fica obviamente marcada desde logo pela apresentação do Pacto Ecológico Europeu, é a grande bandeira desta comissão. Através do Pacto Ecológico Europeu, como sabe, há esta meta de até 2050 a União Europeia ser neutra em termos de emissões de carbono, mas para nós lá chegarmos, isso implica que haja realmente o compromisso de todos os Estados-membros. E, portanto, a Comissão propôs a Lei Europeia do Clima e, paralelamente a isto, lançou também uma consulta pública sobre o Pacto Europeu para o Clima. E repare que a União Europeia até tem, deste ponto de vista das questões climáticas, tem feito já um percurso interessante. Se nós pensarmos desde 1990 até 2018, nós já reduzimos em 23% as emissões dos gases com efeito de estufa. Portanto, este indicador é interessante, até porque durante este período a economia cresceu, somando todo este período em questão, 60%. Ou seja, o crescimento da economia não é incompatível com as preocupações ambientais, contrariamente às vezes àquilo que se pensa ou que se transmite, não é? Seja como for, em comparação com esses níveis de ponto de partida de 1990, as atuais políticas apenas permitem reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa em 60% até 2050. Ou seja, nós temos que fazer uma redução de 100% e com as políticas que temos atuais nós só conseguimos alcançar uma redução de 60%. Portanto, ainda há um longo trabalho a ser feito pela frente e por isso a Comissão irá propor até junho de 2021 revisões de diversos atos e normativos, nomeadamente a Diretiva da Eficiência Energética, a Diretiva das Energias Renováveis e também apertar ainda um pouco mais a malha no que toca às normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 da indústria automóvel. Portanto, neste domínio não tínhamos qualquer dúvida que o caminho vai pela cada vez mais a eletrificação do setor automóvel. Exatamente. Obviamente que isto vai implicar um compromisso muito grande por parte dos Estados-membros e por isso mesmo a Comissão também obviamente propõe-se a acompanhar de perto o trabalho que irá ser feito por cada um dos 27 Estados-membros de forma muito contínua até setembro de 2023 e depois em controlos, salvo seja, de 5 em 5 anos para realmente permitir também afinar estratégias se perceber que de facto não estamos em condições de alcançar as metas para 2050. Pretendido. Provavelmente vai ao encontro destas preocupações o facto de a Comissão ter proposto tornar 2021 um ano europeu do transporte ferroviário. Estamos aqui a falar de mobilidade mais sustentável. Exato, portanto, esta também foi uma novidade apresentada esta semana, portanto, proposta da Comissão para que 2021 seja celebrado, portanto, como Ano Europeu do Transporte Ferroviário, um transporte, como sabemos, é realmente sustentável, é inovador também, é um transporte seguro. Se nós pensarmos, por exemplo, por comparação com os restantes meios de transporte, por exemplo, a questão das emissões dos gases com efeito de estufa, o setor rodoviário é responsável por 72% dessas emissões,
por comparação com o setor ferroviário, que é responsável por apenas 0,5%. Portanto, do ponto de vista ambiental, o transporte ferroviário tem realmente aqui mais valias muito interessantes. E por outro lado, do ponto de vista da segurança, mais seguro que o comboio, em termos estatísticos, só mesmo a aviação. Sim. Porque, de resto, o comboio consegue, obviamente, ser muito mais seguro do que o transporte rodoviário. E a aviação é poluidora. E a aviação, contra si, tem este aspecto da poluição, obviamente, que não é nem de longe nem de perto comparável com o que se passa no setor ferroviário. Portanto, esta foi no fundo uma proposta apenas. E, portanto, agora o Conselho e o Parlamento Europeu irá também se pronunciar, mas tudo indica que venha a ser este então o tema para celebrar em 2021. Estamos em vésperas de comemorar o Dia da Mulher, domingo, 8 de março, e talvez também por isso a Comissão Europeia apresentou a sua estratégia para a igualdade entre homens e mulheres na Europa. Ainda estamos muito aquém daquilo que seria o desejável também. Fala uma mulher. Sim, não, mas creio que desse ponto de vista, há o reconhecimento generalizado, de facto, estamos aquém. É preciso também reconhecer que tem havido progressos imensos nas últimas décadas e, obviamente, aqui falando especificamente no caso da União Europeia, mas os progressos são de facto interessantes, mas a violência, os estereótipos relacionados com a questão do género, eles continuam a existir e, portanto, há números que mostram essa situação. Por exemplo, 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de violência física e ou sexual. Por exemplo, no setor da educação, apesar do número de homens com diplomas universitários ser já inferior àquele que é apresentado pelas mulheres, a verdade é que as mulheres continuam a ganhar, em média, menos 16% do que aquilo que os homens conseguem oferir, portanto é um valor ainda muito significativo. E, por outro lado, há também aqui uma preocupação que tem a ver com os cargos de gestão, de chefia. Apenas 8% dos cargos de presidentes executivos das grandes empresas na União Europeia são ocupados por mulheres. Portanto, também aqui é uma área específica onde algo tem que ser feito e repare-se, por exemplo, a atual Comissão Europeia, além de ser presidida por uma mulher, é paritária, e, portanto, tem ali um grande equilíbrio nas diversas, na sua equipa de comissários e, portanto, houve esta preocupação de se procurar a igualdade. E há uma estratégia, então... E esta estratégia para a igualdade do género 2020-2025, no fundo, vem definir as principais ações a ser realizadas, portanto, nos próximos 5 anos e assegurar que, no fundo, este tema da igualdade do género seja integrado em todos os domínios de intervenção da União Europeia. Portanto, isto tem que ser algo que tem que ser falado não apenas no dia 8 de março, uma vez por ano, mas já algo que tem que ser falado com frequência. E com planeamento a longo prazo também. E com planeamento para que se consigam alcançar os resultados que são desejáveis e que são, obviamente, proveitosos para todos, não é? Marco Teles, até à próxima conversa até aqui no Nós é Europa.